A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus queridos irmãos, o meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, eu quero estar mostrando para vocês, biblicamente, que o nosso livre-arbítrio, ele só é perfeito quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, quando nós abrimos a Bíblia, nós já no primeiro livro da Bíblia compreendemos claramente isso. E uma pergunta que poderíamos se fazer aqui no começo é: até onde vai a nossa liberdade? Porque livre-arbítrio é liberdade, poder de escolha, de decisão. Porque essa palavra livre-arbítrio, você não encontra ela na Bíblia em lugar algum. Então, irmãos, quando abrimos aqui a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, verso 15 a 17, a palavra de Deus diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que aqui o texto mostra claramente, e algo que é preciso destacar aqui e entender, é que não tinha acontecido ainda o pecado, não tinha acontecido a transgressão. O homem e a mulher eram puros. E você observa que aqui Deus já coloca limites. Deus mostra para Adão e Eva os limites da sua liberdade. Deus coloca Adão e Eva no jardim e diz: vocês podem comer do fruto de todas as árvores, livremente, sem restrição alguma. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. Então veja que aqui Deus mostra para Adão e Eva que o livre-arbítrio, a liberdade deles de escolha e de decisão tem um limite e que eles podiam ir somente até ali. Se eles ultrapassassem aquele limite, eles morreriam. Então veja que Adão e Eva, desobedecendo a Deus, comeram do fruto e, consequentemente, morreram. E a morte veio sobre toda a humanidade, a maldição. Então veja que quando o homem e a mulher diz que eu faço o que eu quero, essas pessoas estão em desobediência, em rebelião contra Deus, cometendo transgressão. Porque você observa que o texto é muito claro. E quando nós examinamos outros textos da Bíblia, a palavra vai nos dizer a mesma coisa. Então, quando examinamos aqui, irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 9, verso 1 a 5, você vê que Deus estabelece novas regras e orienta Noé em sua liberdade. Então, agora, depois do pecado, a norma de Deus é a mesma. Vamos ler do verso 1 ao 5. E abençoou o Senhor Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, as vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então veja que aqui, após o dilúvio,
Noé e sua família saem da arca, então Deus agora vem e diz para Noé: olha, o vosso pavor e o vosso temor seja sobre todos os animais, porque todos são entregues a vocês. Vocês devem dominar sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Assim como eu dei a erva do campo, por alimento eu dou agora a vocês os animais. Vocês podem matar e comer, mas vocês não devem comer o sangue, porque o sangue é a vida. E Deus diz no verso 5, se um homem matar o outro, eu vou requerer dele aquele sangue que foi derramado. Se um animal matar o homem, eu vou requerer também. Então vê que aqui Deus coloca limites para a liberdade de Noé e de seus filhos. Então compreenda que liberdade perfeita é dentro dos limites que Deus impõe, porque Deus é soberano. Só Ele tem o livre poder de decisão sobre qualquer coisa e ninguém pode questioná-lo. Mas você vê que tanto em Gênesis, antes do pecado, e depois do pecado, a orientação de Deus é a mesma. Então, quando progredimos, nós vemos que Deus dá a lei ao homem. Depois ali do Gênesis, passa um tempo, passa Abraão. Então, no tempo de Moisés, Deus dá a lei. A lei de Deus, ela se torna uma norma para conhecer a vontade de Deus e até onde vai a nossa liberdade. Ou seja, a lei ela trouxe o discernimento para que o homem conhecesse a vontade de Deus, as normas de Deus e até onde vai a sua liberdade. Através da aliança de Deus, Deus mostra para Israel os seus deveres e obrigações e os limites da sua escolha. Do contrário, sofrerão as consequências. Então veja que a lei trouxe o conhecimento do bem e do mal. E com esse conhecimento, ela trouxe a punição, a condenação. Ela mostrou ao homem até onde o homem pode ir. Ou seja, através dos mandamentos. Quando você lê Êxodo 34, do verso 10 ao 27, você vê ali a exposição dos mandamentos. O próprio capítulo de Êxodo 34 fala ali das tábuas da aliança, onde Moisés sobe a montanha e pega as tábuas da aliança e Deus ali mostra a sua norma. Você pode fazer isso, mas isso você não pode. Vocês não podem fazer aliança com os povos da terra. Eu estou levando vocês para a terra de Canaã, mas vocês não podem fazer aliança com aquele povo. Porque se vocês fizerem, isso será uma armadilha para vocês. Então veja que Deus, através da sua aliança, Ele mostra deveres e obrigações e impõe limites dentro da liberdade de cada um. Então todos nós somos livres para fazermos aquilo que Deus tem determinado dentro da sua vontade. O que é fora disso é desobediência. Como você pode ver aqui em Deuteronômio capítulo 4. Vamos pegar o texto aqui. Deuteronômio 30, melhor dizendo, 30, verso 15 a 18, que diz assim: Vês, aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra qual entrais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a qual vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas.
Então veja que aqui claramente confirma tudo aquilo que nós já vimos nos textos anteriores. Moisés, o homem de Deus, ele expondo ali a vontade de Deus, ele diz: hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E portanto, no verso 16 ele diz: portanto eu te ordeno hoje que ames ao Senhor, que obedeça os mandamentos do Senhor, para que você viva. Agora, se o seu coração se desviar, veja que quem escolhe a morte e o mal é porque o coração dele se desviou da vontade de Deus. Se você se desviar e não obedecer os mandamentos do Senhor, se você se desviar não escolhendo a vida e o bem, então eu te declaro que certamente perecereis. É o mesmo que Deus disse a Adão e Eva: se você estendeu a mão ao fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. O mesmo que Deus diz a Noé: se você não obedecer esse limite aqui, eu vou pedir contas. Todos vão ter que prestar contas da sua desobediência, da sua rebelião. Então veja que não há esse negócio de que a pessoa pode decidir o próprio caminho. Isso se chama rebeldia, isso se chama desobediência. Veja que um juiz, vamos fazer um exemplo aqui de um árbitro de futebol. Ele tem liberdade para arbitrar segundo as regras, ele não dita as regras. Da mesma forma, um juiz, ele só pode condenar uma pessoa segundo as regras da lei, ele não dita as regras da lei. Então veja que para todos esses exemplos, eles estão limitados àquilo que já foi estabelecido. Eles não têm o poder de estabelecer novas regras, nem o árbitro de futebol, nem o juiz do judiciário. Porque só Deus é soberano e só Ele tem o livre-arbítrio total. Ele é quem estabelece a lei, Ele é quem estabelece as regras, Ele é quem diz o que é certo e o que é errado. Agora, Ele mostra para nós o que? O caminho. Se nós escolhermos o oposto daquilo que Ele está nos ordenando, não é que nós temos liberdade para isso. Aí a Bíblia chama isso de desobediência, de rebelião, de transgressão. Porque você vê claramente que aqui o texto está dizendo, verso 17, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, então vos declaro, certamente perecereis. Então, muitos não entendem essa questão de liberdade, de poder de escolha, porque há uma confusão religiosa. Uns dizem que a pessoa tem livre-arbítrio, outros dizem que não tem, mas a Bíblia está mostrando isso. Entenda uma coisa, nós só teríamos livre-arbítrio total se nós pudéssemos escolher o que nós quiséssemos e não tivesse consequência. Mas aqui você vê que desde antes do pecado, Deus colocou limite e já mostrou que a consequência se fizer diferente. Se você comer esse fruto, você vai morrer. Porque essa liberdade, eu não te permito isso. É a mesma coisa você colocar vamos fazer um outro exemplo aqui, você coloca uns animais num pasto. O pasto te pertence àquela propriedade, ela está cercada. Então os animais têm liberdade para circular dentro dos limites da sua propriedade. Se o animal pular a cerca e sair, quer dizer, o que esse animal está sendo? Um animal que não está obedecendo o limite. Ele não está sendo um bom animal, ele está transgredindo os seus limites que você colocou. Aí você vai lá e busca ele e, falando mais abertamente, você estressa com ele, você bate nele, porque é isso que acontece, ninguém precisa dizer que não. Então, nós só temos liberdade dentro da vontade de Deus. Quando nós transpomos os limites que Deus colocou, Ele nos corrige. Ele nos pune com consequências para que nós venhamos a ver o grau de consequência, de desordem que a nossa rebelião causou. Então, continuando aqui, irmãos,
em Provérbios capítulo 16, verso 9, a nossa liberdade de escolha é determinada pela vontade de Deus. Nós vemos claramente, Provérbios 16, verso 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja que o coração do homem planeja. Eu vou fazer isso, eu sou dono da minha vida, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Mas é o Senhor quem dirige os passos do homem. Então veja que Deus é soberano. Deus faz e ninguém pode virar para Deus e dizer assim, por que o Senhor fez isso? Isso que o Senhor fez está errado. Não, Deus é soberano. Ele tem o livre-arbítrio total. Ele dita as regras. Então o homem planeja o seu caminho, mas é Deus quem diz o sim ou não. Eu vou fazer isso? Se Deus disser que sim, eu vou fazer. Se Deus disser que não, vamos ver então se a minha vontade, eu posso fazer o que eu quiser. Isso não existe. Isso não existe. Então, irmãos, continuando aqui, no verso seguinte, nós vemos aqui, o nosso livre-arbítrio se torna pleno quando nós amamos uns aos outros. Romanos 13, verso 8 a 10, que diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja que a nossa liberdade ela só é verdadeira quando obedecemos limites. Que aqui o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Mas com efeito, não adulterarás, não matarás. Então veja, não é porque eu amo que eu posso fazer o que eu quiser. Não, muito pelo contrário. Você não deve dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Mas com efeito não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E toda a lei se cumpre nesse preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então toda a vontade de Deus, porque a lei mostrou a vontade de Deus. Então toda a vontade de Deus se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o amor é o pleno cumprimento da lei. Então fica muito claro, muito evidente que o nosso livre-arbítrio se torna pleno quando nós amamos uns aos outros. E prosseguindo aqui, irmãos, nós vemos no texto de Romanos, capítulo 2, versos 6 a 11, que diz assim no verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A tribulação e a angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então veja que as consequências das nossas escolhas, Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, há consequências para as nossas escolhas. Porque para aqueles que praticam o mal, Deus trará uma recompensa. Se você persevera no bem, você herdará a vida eterna. É o que está dizendo aqui no verso 7. A vida eterna aos que com perseverança fazem o bem. Porque o bem agrada a Deus, é da vontade de Deus.
É isso que a palavra está dizendo. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Porque isso é da vontade de Deus. Então essa liberdade aqui está dentro da vontade de Deus. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. Veja que a ira de Deus e a indignação de Deus está sobre aqueles que são desobedientes à verdade. Assim como Deus diz, você pode comer do fruto da árvore da vida, de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Então, quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles foram desobedientes. E o que veio sobre eles? Ira e indignação, porque eles foram desobedientes à verdade. Então, quando você analisa os textos bíblicos, você entende isso de liberdade. Que a nossa liberdade só é perfeita quando obedecemos à vontade de Deus. O que está fora disso é desobediência, é rebeldia. Então, as consequências de nossas escolhas, você vê que Deus ele retribuirá, cada um segundo as suas obras. E aqui em 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então veja claramente, nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você fez o bem, o seu exercício de liberdade foi perfeito. Por quê? Você fez aquilo que agrada a Deus. Mas se você fez o mal, então dentro da sua liberdade de escolha, você foi rebelde a Deus, então você vai ter que prestar conta dessa rebelião. É isso que a Bíblia está dizendo. Então saiba disso. Nós vemos hoje, principalmente os adolescentes, mas hoje o mundo está caminhando para o tempo do fim. O mundo já está praticamente igual a Sodoma e Gomorra e nós vemos crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos partindo para a rebelião. Não honra pai e mãe, não honra casamento, não honra o próximo. As pessoas estão caindo numa depravação moral, numa corrupção moral e cada vez mais lá vai ficando mais difícil a sociedade, mas todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo e vão prestar contas. Porque hoje há um sentimento assim que você pode fazer o que você quiser, desde que você seja feliz. Ou seja, isso é uma enganação de Satanás, porque a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que você deve ser obediente à palavra de Deus. Porque se você não obedece à palavra de Deus, você é um rebelde, é um desobediente. E toda desobediência traz consequência e toda consequência é pesada. Não é fácil. Então, irmãos, nós concluímos que só Deus tem o livre arbítrio. Vimos aqui no texto anterior que todos nós compareceremos para prestar contas daquilo que fizemos, seja bem ou mal. Então nós entendemos, nós podemos compreender por todos os textos que nós vimos que através da vontade de Deus nós somos conduzidos a escolhas corretas que nos conduzem à vida eterna. Então, através da vontade de Deus, a nossa liberdade de escolha ela é perfeita e ela nos conduz à restauração de um estado anterior. Ou seja, Adão e Eva só perdeu o seu lugar no jardim por causa da transgressão. Então nós vemos que as consequências são gravíssimas. E muitas pessoas hoje que permanecem na rebeldia, se não se converterem ao Senhor, vão pagar um alto preço. Muitos pagam com a própria vida, porque vão se rebelando e vão se sujando e vão se envolvendo em corrupções, em drogas, em prostituição, em homicídios, e vai até que essas pessoas morrem. Por quê? Elas não obedecem à vontade de Deus. Se obedecessem, não estariam passando pelo que estão passando. Ou seja,
mesmo que estivessem. Quando você lê a carta do apóstolo Pedro, ele diz: se você sofre como um cristão, bem-aventurado sois. Então veja que não há problema em você ser injustiçado, em você ser maltratado, se você está obedecendo à vontade de Deus e por causa dessa obediência você está sofrendo uma perseguição, você é bem-aventurado. Isso significa que o Espírito de Deus repousa sobre você. Mas a pessoa que está sofrendo porque é um ladrão, um homicida, não tem glória nenhuma nisso. Ele está pagando o preço da sua rebelião. Ele está pagando o preço que os homens impuseram na sua lei. Mas se ele não se converter, ele pagará um preço maior, porque a lei de Deus, ela vai punir essa pessoa, se ele não se converter, com a condenação da morte eterna no lago de fogo. Porque só em Cristo é que a pessoa fica na amizade com Deus. Então, todos aqueles que se recusam a crer em Cristo e pensam que têm liberdade para fazer isso, estão na rebelião. E se não se converterem, a única recompensa será a morte no lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, irmãos, é isso. Nós concluímos que livre-arbítrio, só Deus tem livre-arbítrio total, e que o nosso livre-arbítrio, ele só é pleno, perfeito, quando obedecemos à vontade de Deus, quando obedecemos limites que o próprio Deus colocou. Então, nesse caso, nosso livre-arbítrio é perfeito, e que, através da vontade de Deus, nós somos conduzidos a escolhas corretas e, com isso, somos conduzidos à vida eterna. Amém, irmãos? Quero pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo, que comentem aí, que venham também curtir o vídeo. E se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus que abençoe a cada um dos irmãos que tem inscrito aí no canal, que tem acompanhado os estudos. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.